Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série de equações diferenciais lineares, eu vou finalmente vamos começar a resolver equações diferenciais. Então, nos dois últimos vídeos eu realmente expliquei técnicas e estudos sobre conjuntos de soluções, sem entrar realmente na prática, né, de como resolver essas equações diferenciais. Um ponto muito importante nas equações diferenciais é que a ordem da equação diferencial é muito importante, ok? E no primeiro vídeo eu expliquei para vocês que a ordem, o número da ordem vem com o número da maior derivada na equação, ok? Então no vídeo de hoje eu vou explicar como resolver uma equação homogênea, então uma equação que é igual a zero, né? Então uma equação diferencial linear homogênea de primeira ordem, que seria então que a maior derivada nessa equação seria a derivada um, né? Então seria a primeira derivada. Ok? Então eu vou explicar como é que a gente resolve e como é que a gente acha o conjunto de soluções da equação y igual a de x vezes y, tá? Então a pode ser uma constante como uma função, né? Obviamente isso daqui pode ser derivada de y menos a de x vezes y que é igual a zero, tá? Eu só passei para o outro lado, ok? Isso daqui são soluções homogêneas, tá? No próximo vídeo eu vou explicar uma técnica para achar soluções particulares de primeira ordem, porque lembre-se que a ordem é muito importante. Mudando a ordem da equação diferencial, as técnicas mudam muito, e vocês vão ver que a partir da segunda ordem as coisas já complicam bastante, né? Então, a partir da terceira, quarta, quinta ordem, a gente começa a preferir métodos numéricos no computador do que métodos analíticos. Mas enfim, estamos um pouquinho longe disso, vamos finalmente falar um pouquinho sobre a prática. Antes da prática, eu vou explicar e demonstrar por que, que o conjunto de resultados é uma função que associa a uma constante c vezes exponencial potência a de x, né, grande A de x sendo a primitiva dessa função a de x. Então, vou demonstrar esse resultado e depois a gente vai fazer dois exemplos práticos e assim vocês vão entender, né, por que, que a gente escreve dessa maneira e como é fácil resolver uma equação homogênea de primeira ordem. Então vamos demonstrar isso, né? Então a gente quer demonstrar que o conjunto de soluções é uma constante vezes exponencial de a de x. O truque aqui é sair de uma função auxiliar, né? Então uma função que vai nos ajudar, z de x, que é igual a y de x, vezes exponencial de menos a primitiva de a, então grande A de x. Ok? Então isso daqui é uma ideia que não vem muito naturalmente, tá? É um truque, mas obviamente existem outros métodos para demonstrar que são um pouquinho mais, vamos dizer, mais lógicos. Um dos métodos é você dividir por y, né, e reconhecer uma derivada logarítmica, mas o problema de dividir por y é que y não pode ser nulo. Então a gente vai ter uma disjunção de casos aqui, o que pode complicar um pouquinho, né? Então eu prefiro essa daqui, porque aí a gente não tem problemas com y sendo igual a zero. Ok? Então temos z de x que é igual a yx vezes exponencial de menos ax. A gente vai derivar z de x, tá? Então isso implica que a derivada de z de x vai ser igual à derivada de um produto, então temos a derivada de y de x vezes exponencial de menos ax, ok? Mais y de x vezes a derivada de uma composta, então vai ficar, o menos vai cair, então vai ficar menos, né? Menos a de x, a derivada de a de x, né, perdão, a derivada de grande a de x vezes exponencial de menos a de x, ok? Então isso implica, a gente vai fatorizar por exponencial de menos ax, então vai ficar exponencial de menos ax, fator de a derivada de y de x, ok? Menos y de x vezes a, o pequeno a, né? Porque já que isso daqui é uma primitiva de a de x, a derivada vai ser a de x, né? Teorema fundamental do cálculo integral. Ok? Então a gente tem esse resultado aqui. O negócio é que o nosso teorema diz que a derivada de y é igual a de x vezes y. Então essa diferença aqui vai ser igual a zero. Ok? Então tudo isso daqui igual a zero. Beleza? Então temos que a derivada de z de x é igual a zero. Então isso implica que a derivada de z de x vai ser igual a uma constante. E essa constante eu vou chamar ela de c. Por que eu vou chamar ela de c? Para a gente encaixar no teorema aqui. Eu poderia chamar ela de qualquer coisa, uma constante. O importante é saber que ela é uma constante. Beleza? Então ela tem uma constante. Então agora a gente faz o caminho inverso. A gente sabe que z de x é igual a c. Ora, a gente sabe que c, né, então, de acordo com essa hipótese aqui, então z de x igual a yx vezes epsilon, vezes exponencial de menos ax, então isso daqui é igual a c, então temos c que é igual a y de x vezes exponencial de menos ax, ok?
Então agora a gente isola y de x, então temos y de x, que vai ser igual a c vezes exponencial de ax. Né? Vai dividir por exponencial de menos ax, então é a mesma coisa que multiplicar por exponencial de ax. Então aqui temos o nosso resultado. Ok? Então esse é o conjunto de soluções de uma equação linear de primeira ordem homogênea. Então homogênea sendo igual a zero. Vamos para os exemplos, né? Que aí vai ficar um pouquinho mais claro. Então vamos resolver a equação diferencial, então a derivada de y igual a AY. Ok? Então aqui nesse caso, A vai ser igual a uma constante. Tá? Então lembre-se, aqui eu fiz o estudo de uma função. Agora suponhamos que A seja uma constante, então eu quero achar o conjunto de soluções, tal que a derivada dessa função igual a uma constante vezes essa função. Beleza? E então eu aplico essa fórmula aqui. Tá? Então vai ser constante vezes exponencial de grande A de x, né? Então grande A de x vai ser a primitiva disso. Então temos que grande A de x vai ser igual a primitiva da constante dx, ok? A constante vai sair e vai ficar A dx, então vai ficar AX, ok? Então isso daqui implica que temos a solução y de x, que vai ser igual a uma constante vezes exponencial de AX. Ok? Então, bem simples. Né? A gente aplicou a fórmula aqui. Então, a gente tem um cálculo de primitiva a fazer. Um cálculo de primitiva simples, né? Porque a é uma constante, então ela sai da integral da primitiva. Né? Então, temos ax. Então, temos y de x que é igual a c exponencial de ax. Vamos para o segundo exemplo. Né? Então, vamos agora resolver a equação diferencial de primeira ordem. A derivada de y igual a y vezes x potência alfa. Né? Tal que alfa seja positivo ou nulo, ok? Então eu quero achar todas as funções tal que a derivada é igual à mesma função vezes x potência alfa, beleza? Então a gente vai fazer o mesmo resultado, né? O mesmo princípio, só que aqui nosso x potência alfa seria o nosso a de x, ok? Então isso daqui ficaria o quê? Vai ficar y de x, que vai ser igual a c vezes exponencial de grande A de x, tal que grande A de x vai ser igual à primitiva de x potência alfa dx. Beleza? E agora a gente vai primitivar isso. Então a primitiva é simples, né? Temos um x potência alfa dx, então seria um x potência n. Então a primitiva vai dar x potência alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Ok? Regra da primitivação de uma potência. Beleza? Então vamos ter que o resultado vai ser y de x, vai ser todas as funções que escrevem y de x, vezes uma constante, vezes exponencial dessa fração. Então, exponencial de x, potência alfa mais 1, sobre alfa mais 1. Ok? Então, vocês viram que para a primeira ordem é bem simples. Um ponto que talvez você esteja se perguntando é que muitas vezes não temos a solução homogênea. Né? Se vocês acompanharam o primeiro vídeo, eu falei que o conjunto de soluções total é uma solução homogênea mais uma solução particular. Nesses dois exemplos aqui, eu só tinha igual a zero, né? Se eu passar tudo para um lado é igual a zero, se eu passar tudo isso para um lado vai ser igual a zero. Então a gente não precisa de uma solução particular, porque a gente já tem igual a zero. Mas se a gente tivesse uma função igual a b de x, vai ser o próximo vídeo, onde eu vou explicar para vocês técnicas para achar o que a gente chama de solução particular. Né? Então seria uma solução que funciona só para esse tipo de equação diferencial. Ok? Outros podem estar se perguntando por que a gente tem uma constante. Como é que a gente define essa constante? A gente, né, quer ter um resultado certo. O importante é saber de onde que vêm as equações diferenciais. As equações diferenciais, elas vêm em problemas de física e mecânica, né? Elas descrevem um fenômeno físico. E todo fenômeno físico tem o que é chamado de condições iniciais. Então, todo fenômeno físico tem algum limite, ou ele possui um início, que a gente conhece algum valor, né? Então, a gente bota um ponto no nosso fenômeno e a gente fala, nesse ponto eu tenho todas as informações e eu quero calcular para todos os outros pontos, né? Essa é a importância da equação diferencial. E é junto com essas condições iniciais que a gente vai definir essa constante C. Tá? Isso vai ser também um vídeo no canal, né, que vai ser o teorema de Cauchy-Lipschitz, né, que vai demonstrar que vamos ter unicidade da solução. Beleza? Então, um pouquinho de spoiler para os próximos vídeos, é para dar vontade para continuar assistindo a série. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos.